Mas vamos conversar agora com o advogado Cristiano Caus, especialista em direito empresarial, em SAF, para a gente conversar sobre exatamente o assunto que está pegando no momento, né? Que é a questão da SAF. Primeiro, Cristiano, saudá-lo, agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite aqui dos Donos da Bola e já perguntar a você qual a avaliação de um especialista sobre a primeira SAF do Brasil, que tem sido, pelo menos aqui, a grosso modo, nos olhos de quem não entende, tem sido uma SAF extremamente produtiva. Boa tarde, bem-vindo. Que é a do Cruzeiro, obviamente. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Thiago, Zalê. Boa tarde, Elton e toda a audiência aí das Minas Gerais. A pergunta é muito simples de resolver. A avaliação é positiva, foi a primeira. Quem sai como primeiro nesses novos investimentos, nessas novas oportunidades de mercado, navega em águas claras, em águas limpas, e assim como o Botafogo e depois na sequência o Vasco, e a gente espera que o Galo faça aí já no próximo semestre, talvez, aí se acelerar os procedimentos, serão as primeiras e pegarão os melhores investidores, como aconteceu em Portugal, como aconteceu em outros países que também migraram para esse processo de empresas no futebol. Thiago Fernandes. Boa tarde, doutor Caus. Falando em cima dessa situação envolvendo o Atlético, que nesse momento tem o interesse de se tornar SAF, já deixou isso claro. Quais são os primeiros passos que os clubes devem dar? E aí, pensando justamente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista financeiro, como os clubes têm que se adequar para se tornarem SAF? Muito obrigado por aceitar o convite. Então, Thiago, excelente pergunta. Eu acho que é a maior dúvida do torcedor que está em casa aí, né? Então, são muitos primeiros passos. Acho que o primeiro passo, quando você busca a organização do seu clube por meio de uma empresa, por meio de uma sociedade anônima, você precisa identificar primeiro quanto esse clube vale. Então, o chamado valuation, né? Então, descobrir qual é o valor desse clube antes de vendê-lo é um primeiro caminho. Em seguida, você tem auditorias já feitas pelo investidor interessado em pagar aquele valor, auditorias que são jurídicas, auditorias que são financeiras. Você pega aquilo que já está materializado como dívida, os processos fiscais, trabalhistas, e você também pega as contingências, que a gente chama, que é aquele risco. A sua operação tem algum gargalo e pode gerar um passivo ali no futuro. Em seguida, você tem um parecer jurídico para dizer se você vai partir para o processo de transformação ou de drop-down, como fez Cruzeiro, Botafogo, Vasco, e deve ser o caso do Bahia. O que é esse drop-down? É você criar a empresa ao lado e deixar a associação ainda viva. A associação fica com as dívidas e a empresa nova nasce limpinha, nasce virgem, só repassando receita para a associação pagar aquele passivo. Essa conclusão, se é por transformação ou por drop-down, é um passo também que tem que ser dado. Após isso, a aprovação interna lá dos associados, da associação, e aí depois só colocar aí o time em campo, né? Fazer todo o procedimento de junta comercial, registrar a SAF e migrar os ativos esportivos, que são as marcas, a filiação do clube, os jogadores, os direitos econômicos, para a nova empresa lá via CBF. Então, isso seria aí a etapa final, falando de uma maneira resumida. Elton Novaes. Doutor, a gente tem visto nas SAFs, na grande maioria, quem compra tem 90% da administração desse clube. E o Atlético, no momento, está colocando a venda de 51%, uma cota menor. Como que você vê isso no mercado internacional? Seria bem aceito, seria bem visto, ou os investidores tentariam buscar esses 90% do Atlético também? Então, é muito bem visto, sim. É um bom ponto que o Atlético está colocando para as pessoas entenderem que não necessariamente precisa ser 90%. Por que ficou popular o acordo de 90-10? Porque o clube que mantém pelo menos 10% das ações da nova SAF, ele tem alguns vetos, né? O veto à mudança de cidade, o veto à mudança de nome, à mudança de símbolos. Então, com esse capital de 10%, ele já tem esses vetos, por isso que minimamente se orienta a ficar com 10%. Agora, depende de caso a caso, né? A gente tem feito aqui no escritório
paralelamente 7 casos de SAF, de clubes menores, né, clubes pequenos e médios aqui do estado de São Paulo, e nesses casos até transformação e 100% estão sendo estudados, principalmente clubes que não têm dívida, que não têm um grande quadro associativo. A gente fala muito dos grandes casos, que é o que dá repercussão em mídia, mas a gente acredita que a SAF seja mais ainda utilizada pelos clubes pequenos e médios. Quem tem uma operação reduzida e tem o presidono, como a gente costuma dizer, aquele cara que vem tirando dinheiro do bolso para financiar o clube nos últimos anos, não tem mais razão para ser associação, porque ele não participa do resultado positivo do lucro que aquele clube gera. Então, 51%, 49%, 90%, 10%, depende muito do acordo de interesse do clube. Outra coisa que impacta muito é se vai entrar os ativos, se entrarão os ativos imobilizados ou não. Essas SAFs que a gente tem visto até agora, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, são SAFs ocas. Não entra estádio, não entra centro de treinamento, só entra de fato os ativos esportivos, né? Sem o que os clubes conquistaram de patrimônio de imóveis, né, ao longo dos anos. Thiago Valu. Boa tarde, doutor Cristiano. É um processo muito inicial ainda, né? Hoje é possível se falar aquilo que o Atlético está olhando para possíveis investidores. Qual seria mais ou menos a linhagem? O que o Atlético estaria à procura? Investimentos já mais pesados num curto, médio prazo, ou também investidores que estejam dispostos a serem solidários, de repente, a todas as dívidas que o clube tem a pagar, inclusive aquelas que não estão inclusas na lei da SAF. Muito obrigado. Então, olha só, muito bom esse ponto, Thiago. O clube não precisa buscar um investidor único. Acho que o que o Galo está mostrando para a gente, como é tudo muito novo, né? Os primeiros fizeram aquilo que era possível de se fazer, não existia nenhum regulamento da lei ainda, o Ministério da Economia não tinha se manifestado quanto a como se fazer uma SAF ainda, a CBF não tinha soltado a portaria. Hoje nós já temos passado esse 1 ano de lei, nós já temos mais respostas. E o Galo está vendo como aconteceu também com as arenas, né? O caso do Palmeiras com a dele, o Corinthians com a dele e outras arenas privadas no Rio Grande do Sul, o Grêmio, o Internacional. Então você vai vendo os modelos que aconteceram e vai tentando ficar que não concorda e o que você prefere ajustar para o seu caso prático, né? O Galo está procurando, acho que diversos investidores para não ficar com um investidor único e esse ser identificado, como é o caso do Cruzeiro, como talvez o dono, o manda-chuva do clube, né? Hoje a gente associa Cruzeiro a Ronaldo, o Galo talvez tenha um pool de investidores e vai manter a sua identidade como Galo, sendo que vários outros investidores assumirão o passivo imediatamente, sem correr esse prazo de 6 anos ou 10 anos, como a lei permite, com o pagamento das dívidas. Ele quer talvez já quitar e deixar o clube livre de dívidas no primeiro momento. Doutor Cristiano Caús, especialista em SAF, é o assunto em destaque aqui nos Donos da Bola. O Atlético tem uma dívida reconhecidamente alta, é o clube que mais deve no futebol brasileiro hoje, algo em torno de 1 bi e 300 milhões, é muita coisa. E o Atlético começa o processo, né? Ontem a posse do conselho, que inclusive um dos 4 R's é o presidente, outro dos 4 R's é o vice do conselho, que vai, obviamente, acompanhar todo esse processo de SAF. E a mudança já deve acontecer, mesmo não tendo um investidor, ainda esse ano. São 2 perguntas em uma. A primeira delas, mesmo devendo 1 bi e 300, o Atlético, pela estrutura que tem, pelo estádio agora, em 51%, que é, a princípio, o que querem repassar, o Atlético, mesmo com a dívida, conseguiria algo, pela sua experiência, perto de 1 bi, como tem sido falado aqui? É a primeira pergunta. E a segunda, um time que deve tanto como o Atlético, 1 bi e 300, 1 bi e 200, quando vai ao mercado, transforma-se em SAF, ainda assim, mesmo devendo muito, ele é um clube bem visado pelo mercado? Como é que fica essa situação, só para o nosso telespectador entender? Só pergunta boa aí. Vocês estão muito já entendidos de SAF. Eu acho que isso é bom, que a gente se aproprie desse tema novo no futebol, seja um tema que tenha gerado investimento, né, dinheiro novo aqui para o nosso futebol, e tudo vai ser impactado, né, os reflexos serão tanto no jornalismo esportivo, como na minha área de direito esportivo, a parte de gestão. Isso é muito, debater esses assuntos bons
é sempre melhor do que falar de tragédias que aconteceram já no nosso futebol e no futebol mundial. Mas vamos lá, o que acontece? O 51% por 1 bilhão, 49% por 1 bilhão e 300 ou 51% por 1 bilhão e 300. Esse número simbólico de 51% me parece que está sendo oferecido justamente para que a parte que compra tenha aquela sensação de controle, né? Então é o simbolismo de ter a maioria das ações ali do clube. Então acho que a resposta é essa para os 51%. Já se ele é um custo-benefício a ser considerado, ou se ele vale, se 51% do Atlético vale 1 bilhão e 300, depende justamente do valuation e do que vai entrar, depende do que vale a marca do Atlético, o que valem os ativos do Atlético, tanto lá no clube quanto espalhados, que são os direitos econômicos do clube espalhados ao redor do mundo, o que são as receitas que o Atlético tem da Federação Estadual, da CBF e da televisão para os próximos anos, e assim, o que o investidor faz com um prazo que ele vai dar para pagamento. Eu não acredito que o investidor pague 1 bilhão e 300 à vista. Você vê no caso do Bahia, eles estão falando do investimento de 1 bilhão em 15 anos. É uma conta, eu acho, daí, uma conta de chegada. O investidor vai ter que entender se esse 1 bilhão e 300 é um bom preço para 51%, e se ele tem uma perspectiva com toda essa avaliação do clube de receitas e do passivo, de recuperar esse investimento. A gente ainda não sabe se entra estádio, se não entra estádio, se entra centro de treinamento, se não entra centro de treinamento. Mas colocando imóveis, a conta chega fácil no 1 bilhão e 300. Então, existe razão para esse valor. Com certeza, o Atlético, antes de sair a mercado, fez a sua lição de casa com os seus gestores e chegou a essa conclusão. O investidor, assim, quando a gente vai investir em alguma coisa ou vai comprar um imóvel, a gente avalia o preço, o custo-benefício de cada uma delas, né? Eu acho que é bem por aí que vai acontecer com o Atlético e com os outros clubes no Brasil. Doutor Cristiano Caús,